Como realmente funciona a pressurização de cabine? A maioria dos passageiros acredita que respira ar enlatado ou que as máscaras vão cair a qualquer turbulência, mas a verdade é completamente diferente. Você não respira oxigênio puro durante o voo, e a cabine não é um espaço fechado apenas para seu conforto. Ela é, na verdade, uma cápsula de pressão calculada ao milímetro, criada para evitar que você desmaie. Essa tecnologia parece simples quando estamos sentados no assento, mas é uma das partes mais complexas e críticas da aviação. Quando falha, pode transformar um voo tranquilo em uma tragédia inevitável. Entender isso muda para sempre a forma como você enxerga os aviões comerciais. E antes de entrarmos no assunto profundo, deixa eu te pedir algo rápido. Se você gosta de entender a aviação de verdade, com ciência, engenharia e histórias reais, deixa seu comentário e seu like agora mesmo. Isso faz o YouTube mostrar este vídeo para mais apaixonados por aviões. Agora sim, vamos começar derrubando o mito mais famoso. O ar que você respira lá em cima não vem de cilindros, não é armazenado no avião e não é reciclado até acabar. Na verdade, ele vem de um lugar que ninguém imagina. O ar que você respira na cabine vem diretamente dos motores. Sim, dos motores. É o chamado bleed air, ar sangrado. Funciona assim. O motor do avião comprime enormes quantidades de ar antes de misturá-lo ao combustível para gerar empuxo. Uma parte desse ar ultracomprimido e extremamente quente é desviada antes de chegar à câmara de combustão. Ele é então resfriado, filtrado e enviado para o sistema de ventilação da cabine. E aqui está o detalhe mais importante. Esse ar não tem nenhum contato com combustível queimado ou gases tóxicos. Ele é ar atmosférico normal, apenas comprimido e purificado. Por que usar o motor como fonte de ar? Porque é ilimitado. Enquanto o motor estiver funcionando, o fluxo de ar nunca acaba. Porque é estável e previsível. Não depende de tanques que poderiam esvaziar, porque alimenta vários sistemas ao mesmo tempo. Esse mesmo ar é usado para arrancar motores auxiliares, acionar sistemas pneumáticos, evitar congelamento nas asas. É um sistema multifuncional. Uma mesma fonte alimenta a vida dentro da cabine e várias funções críticas da aeronave. Mas, como sempre na aviação, existe uma exceção. A geração mais moderna de aviões como o Boeing 787 Dreamliner não usa mais ar dos motores. Eles adotaram um sistema totalmente elétrico de pressurização. E a razão disso eu te explico mais tarde, porque é bem mais interessante do que parece. Por enquanto, lembre-se, você respira ar novo o tempo todo. Não é ar reciclado. Não é oxigênio de tanque. Não é ar enlatado. E isso nos leva ao ponto mais importante deste bloco. Imagine que você está voando a 10.000 metros de altitude. Lá fora, o ar é tão rarefeito e a pressão tão baixa que você perderia a consciência em menos de 30 segundos. O oxigênio não conseguiria entrar no seu sangue. Seu cérebro desligaria sem aviso. Isso se chama hipóxia. Ela não dói. Não causa pânico imediato. Não dá tempo de pedir ajuda. Você simplesmente começa a se sentir sonolento, confuso e desmaia. Por isso, a cabine é mantida com pressão equivalente a uma montanha alta, cerca de 2.400 metros. É como se você estivesse em La Paz ou na Cidade do México. Baixa pressão, mas totalmente tolerável para o corpo humano. E quando esse sistema falha, acontecem acidentes como o do Helios 522, uma das tragédias mais chocantes da aviação moderna. Em agosto de 2005, o voo Helios 522 decolou do Chipre rumo a Atenas. O que ninguém percebeu é que, após uma manutenção na noite anterior, o controle de pressurização tinha ficado acidentalmente em modo manual. Durante a subida, a tripulação começou a sentir dor de cabeça, confusão, cansaço extremo. Não perceberam que estavam entrando em hipoxia. Minutos depois, todo mundo na cabine perdeu a consciência. O avião continuou voando no piloto automático por mais de 2 horas. Caças F-16 foram enviados para interceptá-lo. Quando um dos pilotos militares olhou pela janela, viu o copiloto desacordado sobre o painel. Ninguém controlava o avião. Pouco depois, o combustível acabou e a aeronave caiu numa montanha. 121 pessoas morreram. Esse acidente prova algo brutal. A pressurização não é conforto, é sobrevivência. Mas existe um detalhe que quase ninguém sabe e que é essencial para entender como tudo funciona. Se fosse hermeticamente fechada,
A pressão interna aumentaria tanto que o avião simplesmente explodiria. Por isso, toda aeronave tem uma peça fundamental, a Outflow Valve, ou válvula de alívio. Ela funciona como um nariz do avião. O motor injeta ar novo. A válvula libera o excesso. O sistema mantém a pressão equilibrada. É como inflar um balão sem deixá-lo estourar. Essa válvula é controlada por computadores que analisam em tempo real pressão interna e externa, altitude, temperatura, quantidade de ar entrando na cabine. Se algo dá errado, entra o sistema secundário. Se o secundário falha, existe um terciário mecânico. É um sistema triplo, redundante, pensado para que a cabine nunca perca a pressão sem aviso. Agora que você já entende como o ar entra na cabine e por que a pressurização é tão crítica, precisamos falar do que mantém tudo isso funcionando em equilíbrio: o sistema de controle de pressão. Ele é muito mais inteligente e muito mais vivo do que qualquer passageiro imagina. Muita gente acredita que a cabine é um cilindro completamente fechado, como uma lata pressurizada que mantém todo o ar preso lá dentro do início ao fim do voo. Mas seria impossível voar assim. Se a cabine fosse totalmente selada, sem nenhuma troca de ar, a pressão interna aumentaria tanto durante a subida que o avião sofreria danos estruturais. O resultado poderia ser catastrófico. Por isso existe um componente que, apesar de quase ninguém conhecer, é fundamental: a Outflow Valve, a válvula de alívio. Ela é basicamente o pulmão do avião, e sem ela, nenhuma aeronave moderna poderia decolar. Enquanto enormes volumes de ar comprimido entram vindos dos motores, a Outflow Valve libera parte desse ar de forma controlada. É esse vai-vem constante que mantém o equilíbrio perfeito. Funciona como inflar um balão com precisão cirúrgica. Se entra ar demais, ele explode. Se sai ar demais, ele murcha. A Outflow Valve é o que impede que qualquer uma dessas coisas aconteça. E o mais impressionante é que tudo isso acontece sem nenhum comando humano. Computadores monitoram pressão diferencial, altitude real, altitude programada, temperatura interna, temperatura externa, fluxo de ar entrando e saindo. Esse cérebro da pressurização faz ajustes em milissegundos. E se o sistema principal falhar, existe um sistema de backup elétrico. E se esse backup falhar, existe um modo totalmente mecânico, montado para funcionar mesmo sem energia elétrica. A redundância na pressurização de cabine é uma das maiores da aviação mundial. Quando o avião sobe, a pressão interna desce lentamente, de forma suave e quase imperceptível. É por isso que você sente o estalo nos ouvidos durante o início do voo. Quando o avião desce, a Outflow Valve se abre gradualmente, permitindo que o ar interno se iguale à pressão crescente do exterior. Se isso fosse feito de forma abrupta, seria doloroso e até perigoso para os passageiros. Por isso, o sistema de pressurização não é estático, ele está em constante movimento, ajustando a respiração do avião segundo a segundo. Essa dança perfeita entre o ar que entra e o ar que sai é o que mantém você confortável, consciente e em segurança. E agora que você já entende isso, surge a pergunta que todo mundo faz: por que então alguns fabricantes começaram a abandonar o ar sangrado dos motores? A resposta começa com o avião que mudou tudo: o Boeing 787 Dreamliner. Durante mais de 70 anos, todos os aviões comerciais usaram o ar dos motores para pressurização. Era o padrão absoluto, até que o Boeing 787 decidiu romper com isso. Ele se tornou o primeiro avião de grande porte do mundo a usar um sistema totalmente elétrico para pressurizar a cabine. As razões são 3 e são poderosas. Extrair ar dos motores reduz, mesmo que ligeiramente, sua eficiência. Ao retirar uma pequena porção de ar comprimido, o motor precisa trabalhar mais para manter o empuxo. Quando você elimina essa retirada, o motor fica mais eficiente. O resultado? Menos consumo, menos custos operacionais, maior autonomia. Às vezes, o sistema de bleed air pode puxar vapores de óleo muito quente. Isso causa o que chamamos de fume event, eventos raros, mas documentados, nos quais vapores químicos entram na cabine. Os sintomas podem incluir tontura, náusea, dor de cabeça, desorientação neurológica. Tripulações já pousaram aviões inteiros por causa disso. Com o sistema elétrico do 787, isso simplesmente não pode acontecer. O ar usado na cabine nunca passa por dentro do motor.
eliminando totalmente esse risco. O sistema elétrico reduz vários componentes mecânicos complexos, válvulas, tubos e sensores. Tudo isso significa menos pontos de falha, menos manutenção, maior confiabilidade. E na aviação, confiabilidade é ouro. Mas não se engane, o sistema Bleed Air tradicional não é perigoso. Ele foi usado em milhões de voos desde os anos 1950 com um histórico quase impecável. A diferença é que o 787 representa a evolução natural. Uma aviação mais limpa, mais elétrica, mais eficiente e mais segura. E agora chegamos a um dos momentos mais críticos de entender. O que realmente te salva durante uma descompressão? Muita gente pensa que são as máscaras. Mas isso não é verdade. É o descanso imediato. As máscaras de oxigênio que caem do teto duram entre 12 e 20 minutos. É pouco. Muito pouco. E não é por economia, é porque elas só têm uma única função: manter você consciente até o piloto levar o avião a uma altitude segura. Assim que a descompressão é detectada, os pilotos fazem 3 coisas quase simultâneas. Máscaras, para eles, comunicam a emergência. Iniciam um descenso de emergência. O avião desce tão rápido que pode perder 3.000 metros por minuto. Essa descida é brusca, forte, pode assustar, mas salva vidas. Foi isso que salvou quase todos no caso mais emblemático dos últimos anos, o Southwest 1380. Em abril de 2018, um motor de um Boeing 737 explodiu em pleno voo, a mais de 11.000 metros. Fragmentos atingiram e quebraram uma janela, causando uma descompressão violenta. As máscaras caíram instantaneamente. O ar foi arrancado da cabine com tanta força que uma passageira foi parcialmente sugada para fora. Outros passageiros conseguiram puxá-la de volta, mas ela não resistiu. Enquanto isso, no cockpit, a comandante Tammy Jo Schultz manteve o controle. Colocou a máscara, iniciou o descenso, estabilizou o avião, pousou com precisão cirúrgica. 148 pessoas sobreviveram porque o avião desceu rápido o suficiente para compensar a falta de pressão. A lição é clara. A máscara é apenas um elo do processo. Quem te salva é o descenso. Se existe um sistema que parece invisível, mas que trabalha sem parar para manter você vivo a 10.000 metros de altitude, é a pressurização. E agora que você já entendeu como o ar entra, como circula e por que o descenso imediato salva vidas, precisamos entrar na parte mais fascinante. Como o avião cria, mantém e regula esse pulmão artificial para centenas de pessoas ao mesmo tempo, mesmo em emergências extremas. A verdade é que a cabine funciona exatamente como um organismo vivo. Ela respira, expande, contrai, se adapta e responde ao ambiente ao redor. E isso nos leva a algo que quase nenhum passageiro imagina. A cabine nunca está completamente isolada do exterior. Se um avião fosse totalmente hermético, qualquer variação de temperatura ou altitude criaria uma pressão interna tão grande que poderia danificar o fuselagem. Por isso, a cabine é uma cápsula controlada, não uma caixa lacrada. O equilíbrio é mantido através da outflow valve, que você já conheceu, mas existe outro detalhe fundamental. Não existe pressurização sem vazão. O ar está sempre entrando e sempre saindo. O segredo é controlar as proporções. Por isso o sistema monitora altitude externa, altitude interna desejada, variação de temperatura, pressão diferencial, quantidade de ar fresco entrando por minuto, capacidade estrutural do fuselagem daquele modelo. A cabine, na prática, é um ambiente hipercontrolado que se autorregula com precisão de laboratório. E então chegamos à pergunta que todo mundo faz. Por que quando a pressão interna muda sentimos os ouvidos estalar? A resposta é simples. Porque seu corpo também tem um sistema de equalização, mas muito mais lento que o do avião. Durante a subida, a pressão externa cai. Durante a descida, ela sobe. Seu tímpano sente isso primeiro. O avião pode se adaptar instantaneamente, você não. Mas não se preocupe. A pressurização e a despressurização são programadas para serem suaves o suficiente para que o corpo humano consiga acompanhar, mesmo que você não perceba. Agora vamos entrar em uma das partes mais delicadas e menos compreendidas da pressurização: os diferentes tipos de descompressão. E sim, existem 3, e cada uma age de um jeito completamente diferente. Os 3 tipos de descompressão: 1. Descompressão lenta, insidiosa e silenciosa.
Esse é o tipo mais perigoso porque ninguém percebe. Não há barulho, não há vento, não há máscara caindo imediatamente. É como se o ar estivesse escapando por um microfuro. Os sintomas são leves no início. Leve dor de cabeça, sensação de calor, sonolência, perda de atenção, respiração acelerada. E aí aparece a hipoxia e ela é traiçoeira. O passageiro acha que está cansado. O piloto acha que dormiu pouco. A tripulação acha que é apenas o ar seco. E então, do nada, o cérebro simplesmente desliga. Foi exatamente isso que matou todos os ocupantes do Helios 522 em 2005. O avião voou 2 horas sozinho, no piloto automático, até ficar sem combustível e cair. A descompressão lenta é o pesadelo dos pilotos. 2. Descompressão rápida, a mais comum. Ocorre quando uma vedação falha. Uma janela quebra ou uma válvula trava. A pressão cai muito rápido, mas não instantaneamente. Você ouve um barulho, sente o vento, as máscaras caem, o piloto desce imediatamente e o sistema funciona exatamente como foi projetado. É perigosa, mas controlável. A maioria dos incidentes reais é desse tipo. 3. Descompressão explosiva, a mais violenta e rara. Acontece em milésimos de segundo. Um painel externo se solta, uma fuselagem com metal fadigado rompe, ou um objeto grande perfura a cabine. Quando isso acontece, o ar é arrancado com tanta força que objetos voam, papéis desaparecem, tudo que não está preso é sugado, a temperatura despenca instantaneamente, a visibilidade fica comprometida por condensação e o barulho é ensurdecedor. É o tipo de descompressão mais assustador, mas também o mais raro. O caso mais famoso é o voo Aloha 243, em 1988. Uma parte enorme do teto da cabine se soltou em pleno voo, transformando o avião em um conversível a jato. Ainda assim, o piloto pousou com 65 passageiros vivos. A aviação aprendeu muito com esse caso, principalmente sobre corrosão, fadiga metálica e inspeções estruturais. O rigor de manutenção subiu de nível mundialmente. Agora vamos falar da tecnologia que te mantém vivo quando tudo dá errado. A pressurização não depende de um único sistema. Ela depende de uma rede completa de redundâncias. 2 sistemas de controle automático. Se um falha, o outro assume instantaneamente. 2. Um sistema manual. Caso os 2 automáticos falhem, o piloto pode controlar a outflow valve na mão. 3. Válvulas de alívio de pressão. Elas se abrem automaticamente se a pressão ficar alta demais. Sim, o avião pode respirar sozinho mesmo sem eletricidade. 4. Porta e escotilhas projetadas para trancar contra a pressão interna. Quanto mais pressão há dentro, mais forte elas selam o contrário do que muita gente imagina. 5. Sistemas independentes de controle. Se um painel eletrônico falhar, sensores internos continuam enviando dados. A pressurização é tão crítica que um avião não pode decolar se qualquer parte do sistema estiver fora do regime de segurança. Os mitos mais comuns sobre pressurização. Vamos quebrar alguns. O avião recicla sempre o mesmo ar. Errado. 50% é ar novo vindo dos motores. 50% é ar filtrado e recirculado. O ar é trocado completamente a cada 2 ou 3 minutos mais rápido que em um hospital. A máscara te dá oxigênio puro. Também errado. Ela mistura oxigênio gerado quimicamente com o ar ao redor suficiente para manter você consciente. Se uma janela quebrar, o avião inteiro é sugado. Não, o ar sai, não entra. E depois de poucos segundos, o fluxo diminui. A pressurização deixa você sonolento. Em parte, sim. A baixa pressão e a baixa umidade deixam o cérebro mais cansado. Como o avião respira por você? Imagine isso. A cabine está a 2.400 metros, de altitude simulada. Lá fora, a 10.000 metros, o ar está frio, fino, quase sem oxigênio. Os sistemas fazem ar entrar comprimido, quente, com oxigênio suficiente, esfriar esse ar, misturar com ar recirculado, filtrar, ajustar temperatura, ajustar umidade, equilibrar pressão, liberar excesso de ar. E tudo isso enquanto você está assistindo uma série, dormindo ou reclamando do sanduíche. No fundo, o avião não está apenas te transportando. Ele está te mantendo vivo.
A engenharia invisível que mantém você consciente a 10.000 metros de altura. Se existe um sistema no avião que parece mágico para os passageiros, mas que é pura ciência aplicada, é o sistema de pressurização. E para terminar esta jornada, vamos chegar ao momento mais crítico de todos. O que realmente acontece quando dá tudo errado e como os pilotos e o próprio avião lutam para manter você vivo. A partir daqui, você nunca mais verá a cabine da mesma forma. Quando há pressurização, falha a verdade por trás das máscaras de oxigênio. Quase todo passageiro acredita que, se as máscaras caem, elas vão te manter respirando durante todo o voo. Mas isso é um mito. A máscara não salva o voo, não resolve a emergência, não substitui o sistema de pressurização e não permite que o avião continue voando alto. Ela só faz uma coisa: mantém você consciente por 12 a 20 minutos. Isso é tudo. E por que tão pouco tempo? Porque o verdadeiro salvamento não está na máscara. Está em outra manobra. O descanso de emergência. Esse é o verdadeiro protocolo de sobrevivência. O piloto deve reduzir a altitude o mais rápido possível para cerca de 3.000 metros, onde o ar é denso o suficiente para respirar sem ajuda. Isso significa redução máxima de potência, nariz do avião para baixo, velocidade de descida extremamente alta, comunicação de emergência, estabilização do voo, e só então aproximação para a descida, pouso. O avião pode descer mais de 3.000 metros por minuto. É uma manobra violenta, mas necessária. E é exatamente isso que salva vidas. O caso Southwest 1380, a violência real de uma descompressão. Em abril de 2018, o voo Southwest 1380 decolou de Nova York rumo a Dallas. Era um Boeing 737 com 149 pessoas a bordo. Apenas alguns minutos após atingir 11.000 metros, o motor esquerdo explodiu. Um fragmento da turbina perfurou uma janela na fileira 14. O que aconteceu ali é o pesadelo de qualquer passageiro. O ar foi arrancado da cabine em frações de segundo. Papéis voaram, objetos foram sugados. O barulho era ensurdecedor. A temperatura despencou. A visibilidade ficou comprometida. E uma passageira sentada ao lado da janela quebrada foi puxada parcialmente para fora do avião. Os outros passageiros a seguraram com todas as forças. Conseguiram trazê-la de volta, mas ela sofreu ferimentos fatais. Enquanto isso, na cabine de comando, a piloto Tammy Jo Schultz manteve a calma absoluta. Ela iniciou imediatamente um descenso de emergência, declarou Mayday. Controlou o avião mesmo com vibração intensa, perda parcial de controle aerodinâmico, ruído ensurdecedor, despressurização severa, motor destruído e turbulência gerada pela fuselagem danificada. Minutos depois, pousou o avião em Filadélfia. 148 pessoas sobreviveram. Esse é o maior exemplo moderno de como a pressurização, os protocolos e a habilidade humana funcionam juntos para evitar uma tragédia total. A tecnologia secreta do sistema redundância em 3 níveis. A pressurização não depende de um sistema único. Ela depende de uma rede inteira de redundâncias, como um avião dentro do avião. 2 computadores principais de controle de pressão, PAC-1 e PAC-2. Se um falha, o outro assume instantaneamente, sem atraso, sem intervenção humana. 2. Um sistema manual que o piloto pode acionar. Se ambos os sistemas automáticos falharem, o que é raríssimo, o piloto pode controlar diretamente a outflow valve. Esse modo é delicado. É como pilotar a pressão interna do avião na ponta dos dedos. 3. Válvulas de alívio de sobrepressão. Se a cabine estiver com ar demais, essas válvulas abrem automaticamente, mesmo sem energia elétrica. É uma defesa passiva que protege o fuselagem contra danos estruturais. 4. Estruturas reforçadas no casco da aeronave. As portas do avião são desenhadas para travar com mais força quanto maior for a pressão interna. Quanto mais forte empurra, mais forte fecha. 5. Monitoramento contínuo. Sensores espalhados pela cabine medem pressão absoluta, pressão diferencial, temperatura, vazão de ar, estado das válvulas, integridade dos ductos. Tudo isso é processado em tempo real para ajustar a pressurização com precisão cirúrgica. E tudo acontece sem que você perceba. Por que você sente os ouvidos estalarem? Durante a subida, a pressão externa cai,
Durante a descida, ela aumenta. A cabine acompanha essa mudança, mas o seu corpo nem sempre acompanha na mesma velocidade. O tímpano é o primeiro a sentir a diferença entre pressão interna do ouvido e pressão externa do ambiente. Por isso, você engole saliva, boceja, sente estalo, sente incômodo, é o seu corpo equalizando. O avião faz isso também, mas de forma automatizada e instantânea. A evolução. Por que o Boeing 787 não usa mais ar dos motores? O Dreamliner introduziu um sistema totalmente elétrico de pressurização, sem bleed air. As vantagens são enormes. 1. Eficiência maior. Os motores rendem mais quando não precisam fornecer ar para a pressurização. 2. Menos risco de contaminação. Eventos de fumaça tóxica por óleo quente do motor, fume events, são eliminados. 3. Menos manutenção. O sistema elétrico é mais simples do que o sistema tradicional de bleed air. 4. Controle mais preciso. A tecnologia digital permite ajustes mais suaves, silenciosos. Esse sistema será o padrão no futuro. Pense nisso. Você está a 10.000 metros de altura. Lá fora. Ar extremamente fino, quase sem oxigênio, temperatura de 50 graus Celsius. Dentro do avião, ar quente, respirável, filtrado, seguro e sob pressão. Isso só é possível porque o avião respira por você. Ele puxa ar externo, comprime, resfria, mistura com ar recirculado, filtra, controla fluxo, regula pressão, injeta continuamente. É literalmente um sistema respiratório artificial, projetado para manter vivas centenas de pessoas ao mesmo tempo. Agora você já entende que não respira ar reciclado, que a cabine não é hermética, que a máscara não salva o voo, que o descenso te salva, que a pressão é mais importante que o oxigênio e que a pressurização é a barreira entre a vida e a morte a altitudes extremas. A partir de hoje, cada vez que você ouvir um leve assovio, sentir os ouvidos estalarem ou perceber uma mudança no ar durante a descida, você vai entender exatamente o que está acontecendo. Você está dentro de um sistema vivo, um sistema que luta por você. Um sistema que não pode falhar e, por isso, é construído com redundância em cada peça, cada válvula, cada sensor. E é por isso que voar continua sendo o meio de transporte mais seguro do planeta.